Olá pessoal, estamos de volta, né? Já fez seu intervalinho, já tomou seu café, seu suquinho, fumou seu cigarro, tal e tudo mais. Então, bora, né? É isso aí, né? Vamos lá, pessoal. Bora estudar. Todos apostos? Bom, então vamos lá. Aqui vamos começar pelo seguinte. Eu gosto de ter essa caderneta aqui, tá? Não é uma caderneta de poupança, mas aqui pelo menos é onde eu faço as minhas anotações. Aqui só tá um exemplo, tá? De como eu resenhei aqui um livro chamado Verdade e Ciência, Prelúdio a Filosofia da Liberdade do Rudolf Steiner. É só para dar um exemplo, tá? Então, tenha uma caderneta para você poder estudar determinado tipo de assunto, né? E o livro, como eu já havia falado, é História da Riqueza do Homem, do Leo Huberman, né? Então agora eu vou pegar para ajudar no momento de estudar o seguinte, né? Vamos pegar esse aqui, ó, Introdução às Técnicas do Trabalho Intelectual, né? E como é que a gente vai fazer essa leitura? Então, vamos lá. Cadê? Né? Ler é, fundamentalmente, o ato de apropriação da ideia central do texto, isto é, da ideia principal, básica, que contém a essência do texto. Né? Então, a primeira regra é a seguinte: ler inicialmente o texto inteiro para obter uma visão de conjunto do todo. Não é para ler o texto, aqui no caso, o livro inteiro. Vamos entender o seguinte, tá? Se nós estamos com a história da riqueza do homem, então vem aqui, ó, no subcapítulo, tá certo? Aqui, ó, né? Primeira parte, do feudalismo para o capitalismo. Capítulo 1, sacerdotes, guerreiros e trabalhadores, o trabalho na Idade Média, o sistema agrícola, o servo e o senhor, a situação da pobreza, da realeza e do clero. Esse aqui, então, primeiro capítulo, tá certo? Esse aqui, primeiro capítulo, é o que a gente vai trabalhar agora. Então, quando ele diz, na primeira regra, que ler inicialmente o texto inteiro para obter uma visão de conjunto do todo, é o seguinte: lê. Lê sem a preocupação de entender. Tá? Leia. Primeira coisa, tá? Para que você possa fazer isso aí, em pelo menos vamos estabelecer aí o tempo mínimo de 1h e 45 minutos. Nessa meia hora, não que você vai ler o livro em meia hora, mas tenta pelo menos nesse primeiro capítulo, que vai da página 11 ao 25, vai lendo, gente, vai lendo, sem tentar entender. Beleza? Só para você ter contato com o livro. Ai, professor, vai dar sono, tal. Assim, no começo dá sono, tal. É porque você não criou esse hábito e ele precisa vir, tá? Beleza? Bom, então uma ideia de conjunto do todo. Para quem já tem uma facilidade com ciências humanas, então isso aí é beleza. Mas para quem não tem, então é agora que começa a dificuldade. Ou seja, você vai ter que vencer esse hábito, tirar a organização psicofísica, pôr os neurônios para trabalhar, né? Bom, nesta leitura deve-se procurar prestar atenção apenas para o importante, deixando-se de lado os pormenores, o que não é essencial, como exemplos, repetições, dados ilustrativos e tal. Terminada essa primeira leitura, necessariamente a mais superficial, é interessante tentar fazer mentalmente ou por escrito, que é onde a gente vai entrar, né? Um apanhado geral das ideias que se revelaram mais salientes, que mais chamaram a atenção, das ideias que formam um conjunto global sem consultar o texto novamente. Essa ideia geral será o guia para os passos restantes do trabalho, né? Bom, beleza. Aí você vai com certeza ver alguma outra coisa que é importante nessa primeira leitura, tá? Ideias secundárias. Na segunda leitura, procurar identificar as partes do texto que contêm as ideias secundárias, bem como o modo como estão relacionadas. É por isso que eu gosto de usar a História da Riqueza do Homem. É por isso que agora eu mostrei a importância de você abrir lá no índice, ver o nome do capítulo, que é Sacerdotes, Guerreiros e Trabalhadores, e depois os subcapítulos. Os subcapítulos é onde você vai pegar exatamente as ideias principais. Junto com essa segunda leitura, é onde você vai pegar o quê? Aí é que está a sacada. Nessa segunda leitura, você vai pegar o seguinte: capítulo 1, sacerdotes, guerreiros e trabalhadores, certo? Você vai pegar exatamente, saber fazer desse subcapítulo perguntas. Quem eram os sacerdotes, os guerreiros e os trabalhadores? Então aí, nesta parte 1, né, dos sacerdotes, guerreiros e trabalhadores, está aqui, ó, né? Você vai procurar saber quem era cada um deles. E aí você vai pôr no papel quem eram os sacerdotes, quem eram os guerreiros, quem eram os trabalhadores. Beleza? Certo?
Aí, feito isso, você vai lá, ainda no segundo capítulo, né? Você tem aqui, vamos lá, o trabalho na Idade Média. Tá certo? Não sei se tá dando para ver aí, deve estar dando. O trabalho na Idade Média. Aí você volta lá no texto, procura saber o que era a ideia de trabalho na Idade Média. Aí você vai lá, não se esqueça, escreve letra pequena. Depois, o sistema agrícola. Professor, pode fazer por tópicos? Pode, tá? Pode. Porque aí você vai estar pegando as ideias secundárias para depois você pegar os conceitos, tá certo? Porque a ideia de trabalho já é um conceito. Depois, o sistema agrícola também já é uma ideia secundária e também já tem um conceito embutido. Como é o trabalho como é o sistema agrícola? Né? Depois você tem o servo e o senhor. Tudo isso que está no subcapítulo, você, depois que fez a primeira leitura, você já identifica, eu lembro, está nessa passagem aqui. Aí você vê onde está, destaca aquilo ali, ou seja, copia, letra pequena, tal, tudo direitinho, como se fossem perguntas. Depois, a situação da nobreza, da realeza e do clero, certo? E aí você já acabou o primeiro capítulo, olha aí, tá certo? Nisso, voltamos aqui na introdução às técnicas do trabalho intelectual, né? Aí vem a terceira regra. Uma terceira leitura do texto deve aprender os vários elementos componentes das diferentes partes, os conceitos. Então aí você vai ter o conceito do que é uma sociedade estamental quando você leu qual é o papel dos sacerdotes, dos guerreiros e dos trabalhadores. Você vai ter uma ideia de conceito do trabalho na Idade Média, muito importante, hein? Esse livro História da Riqueza do Homem não é um livro de história econômica e nem a economia do ponto de vista da história. É um pouco de cada. Certo? Então aí você vai pegar a ideia o conceito de trabalho, o conceito de sistema agrícola, o conceito da relação entre senhor e servo. Certo? E por último, a situação do servo e do senhor. E por último, a situação da nobreza, da realeza e do clero. Beleza? Feito isso, aí olha só que interessante, né? Em suma, deve-se ler um texto científico em 3. A primeira leitura deve aprender a ideia básica, ou seja, a sociedade estamental, o trabalho e o sistema agrícola. É isso, basicamente, né? A segunda deve procurar as partes, sua concatenação, né? Então você tem aí uma sociedade estamental, você tem uma divisão, você tem entre aqueles que trabalham e aqueles que não trabalham, uns rezam, outros defendem o povo, e, né, e os outros que trabalham, tá certo? E como é que era esse tipo de trabalho? Qual era o trabalho para os sacerdotes, que era rezar, qual era o trabalho para os guerreiros, que era defender, qual era o trabalho para os servos, que era trabalhar principalmente, tá certo? É muito superficial essa leitura que eu estou fazendo. Você vai ter que fazer isso aí pela leitura do texto, tá certo? Bom, e a terceira parte deve fixar os conceitos, beleza? Então aplique isso para os vários capítulos. Na próxima aula a gente vai fazer isso aí de novo, tá? Análise externa. Todo texto está inserido num contexto. Ao contrário do texto, o contexto é invisível, isto é, não está diretamente presente ao leitor. O contexto deve ser procurado, pesquisado, reconstruído. Contexto é o conjunto dos elementos que cercam de algum modo o texto. O contexto lógico é composto pelos elementos de ordem intelectual que envolvem o texto. Tudo aquilo que antecede logicamente o texto e de que o texto depende pode ser chamado de os pressupostos do texto. Todas as consequências que o texto acarreta, tudo aquilo que o texto leva pode ser chamado de as implicações do texto. Ou seja, pressupostos e implicações formam o contexto. O contexto histórico indica o conjunto de acontecimentos, fatos de ordem política, econômica e social que determinam o contexto do texto. Todo texto tem uma data, a data de sua produção, que marca como produto de uma história, de uma época. O contexto histórico ilumina essa temporalidade do texto, tá certo? Então aqui nós já estamos matando 2 coelhos com uma caixa d'água só, certo? Você já está aplicando o que o professor Pierluigi Piazzi falou sobre estudar ser uma atividade individual e intransferível, tá certo? Com letrinha pequena.
Então, desta página 11 até a página 25, provavelmente você já reduziu isso aí para 12 páginas, só pelo que você destacou. A partir daí que você botou no papel, você já tem, mesmo que tenha sido sobre tópicos grandes, não vai fazer tópicos pequenininhos. Ah, trabalho na Idade Média. Ah, era um trabalho feito pelo cérebro. Não, não faça isso, gente. Não resuma tudo a palavrinhas. Por quê? Porque se você reduzir tudo a palavras-chave, você não reconstrói necessariamente de maneira correta o contexto. Cuidado com isso quando for estudar. Tá certo? Muito cuidado com isso. Beleza? Faça exatamente o que eu estou te falando. Pegue os subcapítulos, transforme eles como se fossem perguntas, como se fosse um questionário e responda. Gente, não tenha preguiça de escrever. Tá certo? Ah, professor, mas a minha mão ficou doendo. Gente, vocês estão vendo este desenho aqui? Aquele ali, ó, redondinho. Aquele ali é de um texto extraído de Rudolf Steiner, o cara que criou a pedagogia Waldorf, que fala sobre 12 sentidos e 7 processos vitais. Você está aplicando, na hora que você escreve, o sentido do tato com o sentido da visão, certo? Quando você está fazendo essa atividade devagarinho, seus processos vitais, respiração, digestão, todos os processos que envolvem ali nesse momento, eles estão se auto-organizando, beleza? Você